Graça e paz. Graça e paz. Aleluia. Aleluia, aleluia. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Aleluia. Graça e paz vão entrando, vão se acomodando. Amém? Aleluia, aleluia. Glória, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Rei da Glória. Hoje vamos dar início, ou seja, hoje vamos dar continuidade da nossa leitura. Hoje vamos ler o capítulo 8 de 2 Coríntios. Amém? Dando continuidade assim à nossa leitura diária. Aleluia, Jesus, aleluia, aleluia. Sejam bem-vindos, bem-vindas, vão entrando, se acomodando. Quem puder já pegar sua Bíblia e abrir no livro de 2 Coríntios, capítulo 8, que vamos fazer hoje a nossa leitura, amém? Da continuidade dos capítulos anteriores temos lido, amém? Ontem lemos o capítulo 7 de 2 Coríntios, vamos ler o capítulo 8, amém? Aleluia. Vamos dar um tempinho para mais pessoas poderem entrar, né? Mais pessoas poderem receberem a notificação do Instagram e poderem entrar e acompanhar a leitura desde o início, amém? Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia. Aleluia. Ontem falamos, né, na leitura do capítulo 7, começamos o capítulo lendo no versículo 1 a continuação da mensagem que Paulo deixou, né, para os irmãos de Coríntio. Era a continuação do capítulo 6, onde Paulo ele fala, né, que nós precisamos de manter o corpo e o espírito purificados, amém? Precisamos de manter a santidade, precisamos de não contaminar, né, nem o corpo, nem o espírito, ou seja, mantendo em santidade, amém? Aleluia. Mantendo a santidade no temor de Deus, aleluia. Depois falamos sobre, Paulo depois abordou aqui a mensagem não, feedback, né, que Tito levou para ele acerca da primeira carta, né, como é que os irmãos de Coríntios, né, receberam a primeira carta. Então Tito leva o feedback, como é que foi, e Paulo nesta segunda carta já fala, né, sobre isso, como é que ele disse que arrependeu-se de certa forma, não arrependeu-se, mas entristeceu-se, né, pela mensagem que ele mandou, da forma que ele escreveu a primeira carta. Mas embora ele tenha ficado triste e de certa forma arrependido do que ele escreveu, ele também ficou alegre, né, ao mesmo tempo, sabendo que a carta, apesar de ter sido uma carta assim bem ríspida, né, com bastante chamadas de atenção, ele foi uma carta que trouxe de certa forma o resultado esperado. O povo ficou triste ao receber a carta, né? Ficaram tristes, pronto, ninguém quer receber, né, chamadas de atenção. E a primeira carta de Paulo foi exatamente uma carta de chamada de atenção pelo comportamento que esses irmãos estavam a ter. Então Paulo fica feliz pelo facto de, apesar do povo ter ficado triste com a chamada de atenção, eles voltaram-se, né, para o Senhor. Eles puderam mudar a sua conduta e corrigir. Então isso de certa forma trouxe uma felicidade no coração de Paulo, saber que apesar da carta ter sido assim um bocado agressiva, vamos falar, né, mas trouxe o resultado esperado, trouxe arrependimento no coração dos irmãos e de certa forma eles mudaram a conduta. Então Paulo, né, fala sobre isso. Ele está alegre, né? Alegrou-se quando o Tito lhe trouxe essa informação.
E também Paulo falou também sobre a diferença, né, de que ontem nós abordamos sobre o arrependimento e o peso de consciência, o remorso. E eu dei exemplo de Judas, né, que traiu Jesus. Ele não se arrependeu do que ele fez, ele teve remorso. Por isso ele fez o que ele fez, né? Ele acabou com a própria vida, ou seja, demonstrando remorso pelo que ele fez, mas não foi um arrependimento. Porque se fosse um arrependimento, ele teria pedido perdão, né? E de certeza absoluta que Jesus iria perdoar a atitude dele e ele, iria, né? Vamos assim dizer, voltar a andar com Jesus, e como todos, né? E depois tem também o exemplo de Pedro, por exemplo. Pedro negou Jesus 3 vezes. E depois ele arrependeu-se, né, daquilo. Ele arrependeu-se, ele humilhou-se, né, mostrou arrependimento. Ele, né, são 2 exemplos. Um mostrou não arrependimento, mas remorso, e o outro mostrou-se arrependido. Amém? Tanto é que ele depois, né, voltou e juntou-se de novo, né, com os outros apóstolos, onde eles, né, puderam se reunir, receberam Jesus quando Jesus ressuscitou. E Pedro recebeu também uma grande missão, né, assim como todos, mas Pedro também foi um grande apóstolo, né, que levou também a mensagem do Evangelho para os demais, né. E ele foi um líder, vamos assim dizer. Ele já era quando andava com Jesus, mas aí, né, passou a ser mais ainda, vamos assim dizer, né? Teve um peso maior, vamos assim dizer. Então, depois também temos o exemplo do rei Davi, por exemplo, né? Rei Davi, que ele cometeu pecado, né? Porque ele adulterou, nem foi bem o adultério, né? Porque ele fez com que a mulher, né? Com que a Betseba, vamos assim dizer, adulterasse, porque ele tomou a mulher que não era dele, né? E matou, ou fez com que o homem, né, o marido da Betseba, fosse morto. Depois disso tudo, ela fica grávida e Davi, ele reconheceu, né, depois do confronto que o profeta Natan, né, confrontou-lhe e disse que ele estava em pecado. Ele teve arrependimento, ele se humilhou, ele pediu perdão, ele ficou 7 dias em jejum, ficou 7 dias prostrado. Ele, como rei, tirou as vestes de rei, colocou vestes de pano, que era uma forma de mostrar humilhação e arrependimento, né, naquela época. E ele ficou prostrado durante 7 dias. Ou seja, pedindo perdão, realmente, pedindo a Deus que perdoasse aquela atitude dele. Então, são exemplos, né, na Bíblia que nós encontramos sobre o arrependimento. Um outro exemplo sobre remorso é o que o rei Saul fez. O rei Saul era rei, foi constituído por Deus, tudo bem, mas ele, durante a sua caminhada, durante o seu reinado, né, ele desviou a conduta. Amém? Então, houve a necessidade dele ser restituído. Mas ele, quando apercebeu-se que quem iria governar depois dele não seria os filhos, né, não seria a descendência dele, mas tinha um rapaz humilde, camponês, né, pastor de ovelhas. Então ele tenta matar Davi, que é para não poder ser rei, né, de Israel. E aí o profeta Samuel também confrontou o rei Saul, de forma a que ele se arrependesse. Eu creio que se ele se arrependesse dentro daquilo tudo, né, que estava acontecendo, dele se desviar do propósito, Deus deu certas regras, vamos assim dizer, que ele como rei deveria cumprir. E ele simplesmente, o poder lhe subiu a cabeça e ele começou a desviar de tudo aquilo que ele tinha que fazer, do que era o propósito. Quando ele foi confrontado pelo profeta Samuel, ele não desrespeitou o profeta Samuel. Então ele perdeu, né? Ou seja, ele não se arrependeu, ele teve remorso daquilo que ele fez, né? Porque ele depois consultou lá, consultou uma adivinha, né? Que é para... Pronto, o rei Saul, a história dele, sinceramente, é assim, bem
bem coisa, né? Mas pronto, é para dizer o quê? Para dar outro exemplo, né? Sobre o remorso, amém? Aleluia, Jesus. Aleluia. Bem, estamos dentro do nosso tempo. Vamos dar início à nossa leitura. Hoje vamos ler o capítulo. Eu já fixei, não fixei ainda. Deixa-me só fixar aqui o comentário. Hoje vamos ler o capítulo 8, amém? Do livro de 2 Coríntios. Aleluia, vida, glória, aleluia. Amém? Aleluia. Então, na minha versão, que é a NVI, diz assim o título: Incentivo à contribuição. Deixa aqui um bocadinho o som. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio das mais severas tribulações, no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos, ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Amém? Eu vou parar aqui no versículo 5, que é para nós podermos entender onde é que estamos. Amém? Eu estava a fazer primeiro, para quem foi chegando depois, eu estava a explicar sobre aquilo que nós lemos no capítulo 7, amém? Que foi o capítulo que lemos ontem. Então trouxe mais alguns exemplos sobre o remorso, né, que foi abordado ontem, o remorso e o arrependimento, amém? E agora começamos a leitura do capítulo 8 e vemos que é uma mudança de tema, amém? Lembrando que o livro de 2 Coríntios é uma segunda carta que o apóstolo Paulo escreve para os irmãos em Corinto, amém? Então, assim como na primeira carta, né, que é o primeiro livro de Coríntios, Paulo aborda vários temas. Então, nessa segunda, a mesma coisa. Então, ele vai abordando vários temas, porque é uma carta que ele envia, amém? Relativamente a coisas, a questões que estavam a passar lá na igreja de Corinto, né? Nesse grupo de crentes. E então ele foi abordando temas diferentes. E agora, quando começamos a ler o capítulo 8, já é um tema completamente diferente do que aquilo que lemos no capítulo 7, amém? Aqui Paulo está a falar sobre finanças. Aqui Paulo está a falar para os irmãos de Corinto, trazendo um exemplo da igreja da Macedônia. Amém? O que eles tinham feito? Apesar de serem pobres, eles eram generosos. Apesar da pobreza, né? Apesar das necessidades, eles mostraram-se generosos. Amém? E pronto, Paulo vai falando sobre isso e vamos continuar a leitura. Só que era para poder estarmos, né, a par do que estamos a tratar e não ficarmos muito perdidos. No versículo 5 diz: E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Assim recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Amém? Paulo aqui está a falar para a igreja de Coríntios e também para nós, amém? Sobre o privilégio de contribuir. Ele fala, né? Ele cita aqui Tito, que ele já tinha citado ontem, que é o Tito, que é que era um homem de confiança de Paulo, né? Era um homem que andava com Paulo, um homem que Paulo recomendava, amém? Que representava de certa forma Paulo quando ele não pudesse estar, onde ele não pudesse estar, amém? Então ele fala sobre isso, ele dá o exemplo da igreja da Macedônia, que apesar de haver necessidades, apesar de serem, né, pobres, vamos assim dizer, eram generosos. Então Paulo traz também para a igreja de Corinto: olha, sejam também assim, sejam também generosos, tenham o privilégio de contribuir.
contribuir. Para nós, às vezes, falar sobre finanças, principalmente dentro do ambiente religioso, dentro da igreja, às vezes é um tabu, é uma coisa assim, né? Sendo até que acho que há uns 2 capítulos atrás nós falamos sobre os mestres, né? Sobre os líderes desta igreja de Corinto que estavam a extorquir o povo. Então nós falamos sobre o cuidado que nós devemos ter, às vezes, né, onde nós estamos inseridos, em que ambiente religioso, em que igreja nós estamos, que líderes nós temos, amém? Que instruções recebemos acerca das finanças. É importante os líderes darem realmente instruções, não só pedir ou incentivar as pessoas a darem, mas darem instruções. É muito importante contribuir para a obra. Isso é um dos, não diria mandamentos, mas é uma das bases. Amém? É uma das bases para que o evangelho cresça. Há necessidade de haver verbas, há necessidade de haver contribuição. Nós começamos a nossa leitura, né? Dia 1 de janeiro, começamos a ler pelo livro de Atos. E no livro de Atos, nós aprendemos, né, que foi onde começaram as igrejas, onde começou a haver os grupos, né, que se reuniam para estudarem a palavra, para aprenderem mais sobre Jesus, sobre a salvação. E desde então sempre se incentivou a contribuição. E nós lemos, né, que as pessoas que eram mais que tinham mais, como é que se diz, mais condições financeiras ajudavam de certa forma mais aqueles necessitados. E pronto, era uma troca, vamos assim dizer. E agora Paulo está a trazer de novo essa temática, nesse tema das finanças. E é muito importante nós prestarmos atenção nas palavras, prestarmos atenção aos detalhes, porque Paulo diz assim: destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Para mim, essa palavra chama muita atenção, privilégio. Quando nós contribuímos, nós não estamos só a ajudar, nós estamos a ter o privilégio de abençoar alguém. Então, eu não sei se você vê assim, mas eu gostaria, né, que você abrisse mesmo o teu entendimento, que o Espírito Santo, na verdade, abrisse, né? Porque às vezes nós queremos entender, mas temos algum bloqueio, não vemos, temos algumas limitações, né? Mas que o Espírito Santo nessa noite abra o nosso entendimento, toque no nosso coração, para realmente nos fazer perceber quão importante é a contribuição. Amém? Lembrando que, falando sobre contribuição, não vou saber dizer agora qual é o livro, né, qual foi a passagem, mas Jesus fala sobre o dinheiro e chama o dinheiro, né, de Senhor. É a única expressão, né, nós pensamos, é verdade, Satanás não é Senhor, Satanás é Satanás, diabo, sei lá o nome, né, tem vários nomes, mas ao dinheiro Jesus chamou de Senhor. Por que chamou de Senhor? Porque Senhor é tudo aquilo que nós temos no coração. Então as pessoas o dinheiro pode ter o coração das pessoas. O problema não é o dinheiro, o problema é as pessoas terem o coração no dinheiro. Amém? Então o dinheiro pode ser um Senhor, pode ser algo que comanda o ser humano. E por que Deus, né, na Bíblia, em vários momentos, vai falar sobre a contribuição, vai falar sobre o dar, que é para nós realmente não termos o nosso coração no dinheiro. Amém? Porque quando nós não damos, nós estamos assim, não, se eu der vai me faltar, se eu der vai, né? Claro que nós, quando formos dar, temos que dar conscientes, temos contas para pagar, temos, né, despesas, temos que ter essa consciência. Também não vamos agir, não vou só pela fé, não é só viver pela fé assim, né, cegamente, vamos assim dizer. Mas não podemos deixar que o dinheiro nos domine. Não podemos. Então, vamos continuar a leitura e vamos, né? O próprio Espírito Santo vai trabalhar no nosso coração e no nosso entendimento para nos dar mais clareza sobre o assunto. Então, vou ler de novo o versículo 7. Paulo diz assim: todavia, assim como vocês se destacam em tudo,
ou seja, o povo de Coríntios, amém? Se destacam na fé, se destacam na palavra, se destacam no conhecimento, se destacam na dedicação completa e se destacam no amor que vocês têm por nós, né? Pelos os mestres. Destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Paulo está a dizer que Jesus, dentro da sua riqueza, né? Dentro daquilo que ele... Porque Jesus é Deus, amém? Jesus estava lá no seu trono com Deus, né? À destra do Pai, segundo o que a Bíblia diz, né? A Bíblia diz que Jesus está sentado à direita do Pai. Ou seja, Jesus saiu daquela posição, amém? De uma posição de poder, uma posição de ele continuava sendo o mesmo estando aqui na terra, amém? Mas ele se fez pobre para nos tornar ricos. A riqueza que Paulo está a falar aqui pode ser entendida, sim, como uma riqueza material, mas acima de tudo espiritual. Por quê? Porque quando nós somos ricos espiritualmente, quando nós temos o entendimento da palavra do Senhor, nós nos desapegamos das coisas do mundo. E uma das coisas que nós nos desapegamos é o dinheiro. Amém? Nós entendemos que o dinheiro, nós é que devemos comandar, nós é que devemos ter o controle do dinheiro e não o dinheiro ou os bens ter o controle da nossa vida, do nosso coração, amém? Então por isso é que Paulo diz que Jesus, sendo rico, se fez pobre, ou seja, Jesus saiu daquela posição de reinado, vamos assim, de estar numa, né, como rei, dono do ouro e da prata, e veio para a terra, nasceu numa manjedoura, teve uma vida humilde, amém? Lembrando que o pai de Jesus, pai terreno de Jesus, José, era carpinteiro. Jesus também, né, seguiu a profissão do seu pai terreno e não teve riqueza nenhuma, ele não era rico, amém? Então ele na terra era um homem humilde e pobre. Amém? Então por isso é que Paulo diz assim: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, vocês sabem de que Jesus é capaz, vocês sabem que Deus é bondoso, é misericordioso e é generoso. Deus, nós precisamos de interiorizar isso realmente no nosso coração, porque é um facto. Deus não deve nada a ninguém. Ele é o dono do ouro, da prata. Se Deus toca no nosso coração para nós sermos generosos, para nós contribuirmos, então que façamos, porque sentimos no nosso coração, sentimos no nosso espírito que foi uma ordem, vamos assim dizer, um pedido de Deus. Então nós vamos entender que Deus não vai nos deixar, Deus não vai deixar dívida conosco, Deus vai nos honrar. Amém? Por isso é que Paulo traz a consciência ao povo de Corinto, uma vez que eles conheciam as obras de Jesus, amém? Através destes homens que lhes mostravam e lhes entregavam os factos, amém? Então, eles conheciam as obras de Jesus. E então, por isso Paulo lhes tranquiliza nesse sentido. Como vocês até já sabem da obra, já sabem da graça do Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. No 10 ele diz assim: este é o meu conselho, convém que vocês contribuam. Vou repetir, amém? O versículo 10 ele diz assim: este é o meu conselho. Paulo anteriormente tinha dito que isto não é um mandamento, amém? Agora ele diz que isto é um conselho. Convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor este plano. Agora completem a obra para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Amém? Dentro das... É o que eu disse. Se você tem você tem despesas, não vai pegar, né?
a menos, meu irmão, minha irmã, que seja mesmo o Senhor tocando no teu coração e dizer, olha, mas é assim, é preciso você ter certeza no teu coração, sentir realmente que seja Deus. Não estou a falar, eu senti no coração o sentimento, não, porque as coisas do Espírito não são sentimentos, amém? Então, precisa de Deus realmente confirmar no teu espírito que Ele está dizendo que é para você fazer esse sacrifício de você doar o que você tem, né? Isso é um ato de fé e é muita responsabilidade nós fazermos porque alguém disse. Então eu vou ter o máximo de cuidado com as minhas palavras para não parecer que eu estou a incentivar alguém ou a ser irresponsável e dizer a alguém que é para fazer, amém? Então é algo que tem que partir de nós, amém? Parte sempre do Espírito, mas é que o Espírito vai falar conosco, amém? Não é alguém que vai pegar e vai dizer, olha, faz isso, vende isso, dá isso, traz tudo. Não pode ser assim, amém? Tem que ser realmente o Espírito Santo a confirmar no teu espírito que é a vontade dele que se faça, amém? Então, aqui Paulo fala sobre isso, amém? Ele diz, agora completem a obra para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la. Por quê? Porque eles, né, o povo de Corinto, foi dos primeiros, segundo Paulo, com essa iniciativa de contribuição. Então Paulo diz, do mesmo jeito que vocês começaram com a iniciativa, né? Então que também tenham zelo em concluir, amém? De acordo com os bens que vocês possuem. Depois no 12 ele diz, porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem e não de acordo com o que não tem. Amém? Então não é para fazer dívida, não tenho, mas como eu quero muito dar essa oferta, então vou fazer dívida. Não é isso que Paulo está a incentivar, não digo incentivar, mas aconselhar. Porque ele disse, este é o meu conselho. Amém? Aleluia, Jesus. Depois no 13 diz assim, nosso desejo não é que os outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade, como está escrito, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Amém? Paulo aqui, ele fala sobre os que têm hoje e os que não têm, e depois diz sobre os que não têm hoje virem a ter, amém? E os que têm hoje podem, né, amanhã vir a não ter. Ou seja, Paulo traz a responsabilidade aos dois grupos, tanto ao que é próspero hoje e ao que o que não tem tanta prosperidade hoje, mas que pode vir a ter amanhã. Então Paulo não diz que, não, o rico tem que dar sempre, e o pobre só recebe. Amém? A generosidade é para os dois, tanto para o que tem muito, vamos assim dizer, e para o que tem pouco. No pouco também podemos ser generosos dentro daquilo que nós temos, amém? Porque às vezes as pessoas pensam, só tenho, vou falar a moeda daqui, né, da Inglaterra, que é Libra. Por exemplo, uma oferta, né, de 10 libras, por exemplo, se eu for fazer uma oferta na igreja de 10 libras, é um dinheiro, prontos, aceitável, né? Qualquer dinheiro é aceitável, mas vamos dizer que com 10 libras nós conseguimos carregar o telefone, né? Para as outras pessoas poderem perceber. Então, às vezes, se eu tiver uma moeda de 1 libra, eu posso pensar, 1 libra, não, vai fazer o quê? Não vai fazer nada. Mas se é o que eu tenho neste dia e eu não tenho mais e eu posso oferecer essa 1 libra, é bem-vinda. É o que Paulo está a dizer. Hoje você não tem muito, então você vai dar. Não que 10 seja muito, amém? Mas é uma oferta que, né? Se a pessoa tiver 10, vai falar, não, vou dar com prazer, tipo assim, né? E se tiver uma, vai pensar, só uma. E não, isso também parece feio, amém? Eu falando assim, humanamente falando, amém? Não que Deus olhe para... Deus não olha para o valor que a gente dá. Deus olha para a intenção do nosso coração. Deus olha para... conforme nós vamos entregar a oferta. Se nós formos entregar
algo com peso, de tipo, isso vai mesmo me fazer falta. Ai, não, será? Não vou só entregar porque todo mundo está a entregar. São coisas que nós precisamos de entender, amém? São coisas que nós precisamos de, porque às vezes a pessoa vai pelo valor e não é o valor, é a forma que nós vamos oferecer, né? Que nós vamos entregar. Isso eu estou a dar exemplo da igreja, mas isso também podemos trazer para a necessidade de um irmão, de uma pessoa que ou próxima a nós, ou uma pessoa necessitada, né? Ouvimos, por exemplo, já houve situações, né, aqui que nós ouvimos em grupos do WhatsApp, que há uma família que o pai ficou desempregado, aconteceu uma infelicidade, então a necessidade de se contribuir. Então a gente contribui. Então, até nestas contribuições, nós precisamos de ter um coração, né, que dá com amor, que dá realmente, não vou dar para ajudar e não vou dar para o também. Não podemos ter aquela coisa de como é que eu posso dizer, de querer criticar ou querer dar com pesar, não, meu coração está pesado. Então é isso que Deus analisa, não o valor que a gente está a dar, amém? Então aqui Paulo fala sobre isso, fala sobre o necessitado tem a responsabilidade de dar, se tiver vai dar, mas se não tiver para dar hoje não faz mal, mas tem que entender que quando tiver no futuro tem que dar também, ou seja, um supre o outro, ninguém passa necessidade, amém? Então isso é preciso trazer, e Paulo, por isso é que Paulo foi considerado realmente, ou é considerado até hoje, um grande apóstolo. Por quê? Porque é necessário se ensinar essas coisas. E hoje em dia é tão difícil falar de finanças, é tão difícil falar de dinheiro, que as pessoas basta falar de dinheiro já, não gosto desse assunto, não quero falar sobre isso. Mas é necessário falar-se, é necessário ensinar-se isso, amém? A contribuição é algo que nos abençoa. Nós que damos, eu também recebo, amém? Mas vou falar no sentido de quando nós estamos a dar. Nós quando damos, nós estamos eu acho que nós estamos a ser mais abençoados do que quem recebe. Amém? Somos mais abençoados no sentido, apesar de diminuir, vamos assim dizer, né? Mas nós, é realmente aquilo que eu disse, quando nós damos, nós estamos a dar porque Deus tocou no nosso coração para dar, ou seja, a dívida não é com a pessoa, é com Deus, ou seja, Deus é que vai ser o nosso, é que vai nos devolver, porque às vezes nós esperamos que essa pessoa depois nos supra, e essa pessoa nunca vai suprir, mas Deus vai colocar sempre alguém na nossa vida para suprir uma necessidade que nós tivermos. Eu tenho vários exemplos, já passei, acredito que você também aí já deve ter passado por situações parecidas, de você ajudar alguém e essa pessoa nunca te retribuir, mas outras pessoas te retribuírem. Amém? Outras pessoas, às vezes, que a pessoa nem pensava, nem contava e realmente supriram, né, aquela necessidade. Quem é que faz isso? É Deus. Nós temos que começar a entender que Deus é nosso Pai e Ele entende a nossa necessidade, Ele sabe quando é que nós precisamos, então Ele sempre vai usar alguém, mas é preciso você ser, né, eu ser generosa, porque se nós não formos generosos nós vamos ter falta. Quando nós não somos generosos nós temos falta, nós passamos realmente necessidade e ninguém nos dá. Por quê? Porque nós também quando temos também não damos, amém? Então isso é um princípio, isso é o princípio da lei da colheita, acho que é assim que se diz, né? O que nós plantamos, nós colhemos. E o ato de contribuir, o ato de ajudar alguém financeiramente, estamos a falar sobre finanças, amém? Então vamos falar assim, financeiramente nós estamos realmente a plantar na vida de alguém e nós vamos colher deste plantio que nós estamos a fazer. Amém? Lei da semeadura. Isso mesmo, Patrícia, obrigada. Depois no 16 diz assim. No 16 diz assim: agradeço a Deus ter Ele posto no coração de Tito o mesmo cuidado que tenho por vocês, pois Tito não apenas aceitou o nosso pedido, mas está ainda até vocês com muito entusiasmo e por iniciativa própria. Com ele estamos enviando o irmão que é recomendado por
por todas as igrejas, por seu serviço no Evangelho. Não só por isso, mas ele também foi escolhido pelas igrejas para nos acompanhar quando formos ministrar esta adoração. O que fazemos para honrar o próprio Senhor e mostrar a nossa disposição. Queremos evitar que alguém nos critique quanto ao nosso modo de administrar essa generosa oferta, pois estamos tendo o cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Além disso, deixa eu parar aqui que é para falar um pouco sobre isso. Essa parte aqui que Paulo diz que, né, eles estão a ter o cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. É importante, né, eles sendo líderes, né, vamos assim dizer, eles é que são os mestres, eles é que estavam a levar o ensinamento. Era necessário que eles tivessem esse cuidado, não só com o Senhor, né? Porque nós às vezes não, Deus está a ver, mas é preciso nós também termos cuidado com o que o homem também vê, para não escandalizar, para não se levantarem, né, conversas, porque Paulo fala sobre as finanças porque já tinha se levantado dentro do povo de Coríntios, dentro desta igreja, alguns, vamos assim dizer, malfeitores, seria a palavra? Algumas pessoas, né, de má fé, má índole, a falarem mal do apóstolo Paulo, a falarem mal sobre a forma que ele, né, geria as coisas. Então, por isso é que Paulo fala sobre isso. Ele fala sobre o facto de fazer o que é correto, não só aos olhos do Senhor, né, aos olhos de Deus, mas também aos olhos dos homens, que é para tirar qualquer indício, qualquer coisinha que se pudesse levantar contra a vida deles, porque eles tinham essa necessidade, essa necessidade da pessoa como líder, né, ter uma conduta correta para não dar mau testemunho. Amém? No 22 diz assim: além disso, estamos enviando com eles o nosso irmão que muitas vezes e de muitas maneiras já nos provou que é muito dedicado, e agora ainda mais por causa da grande confiança que ele tem em vocês. Quanto a Tito, ele é meu companheiro e cooperador entre vocês. Quanto aos nossos irmãos, eles são representantes das igrejas e uma honra para Cristo. Portanto, diante das demais igrejas, demonstrem a esses irmãos a prova do amor que vocês têm e a razão do orgulho que temos de vocês. Amém? Nesta carta que Paulo envia para a igreja de Coríntios, ele também envia referência, amém, desses homens que ele está a enviar. Tito, os irmãos de Coríntios já conheciam, mas ele envia outros homens que ele também, né, referencia na carta, para mostrar de certa forma confiança para o povo quando receber esses irmãos, né, terem confiança neles, porque é Paulo que está a dar a referência, né, está a enviar eles. Então, para que eles fiquem com o coração tranquilo, que é Paulo que está a enviar os irmãos, amém? E Paulo, lembrando que ele tinha isso, né, de enviar sempre os mensageiros, não só com as cartas, mas também de formas a reforçar a fé, porque Paulo não estava mais presente com os irmãos de Coríntio, amém? Eu já tinha falado em outras lives que Paulo, ficava com os grupos durante um certo tempo, depois levantava um líder para aquele grupo e depois havia necessidade dele ir para outro. Então, por isso ele foi o apóstolo que levantou mais igrejas, né? Que fundou, vamos assim dizer, mais igrejas. Lembrando que as igrejas não tinham nome, amém? Eram seguidores de Cristo, não tinha nome. Até agora não falamos nome de igreja, não falamos. Então, são todos seguidores de Cristo, todos discípulos do Senhor, amém? E Paulo falou e ressaltou que nós que aceitamos Jesus, né, nós nos tornamos embaixadores de Cristo na terra. Então trouxe essa responsabilidade não só aos irmãos, responsabilidade e consciência não só dos irmãos de Corinto, mas também para nós, amém? Então não é a placa da igreja, não é a pessoa, mas o reconhecimento que nós precisamos de ter em Jesus, que sacrificou a vida dele, né? Foi sacrifício vivo
em nosso favor, para a nossa salvação. Então é Ele que nós devemos toda a honra, toda a glória, amém? E devemos andar nos caminhos dEle, fazer o que Ele fez, amém? Ou tentar fazer o máximo daquilo que Ele fez. E para além de sermos embaixadores, né? Como Paulo falou, nós também somos os mediadores, né? Nós somos as pessoas que Deus usa para levar, para fazer o apelo para que outras pessoas também venham para Cristo, amém? Então, somos cooperadores de Deus também, amém? Então, Paulo trouxe essa consciência aos irmãos de Corinto e também para nós. Então, antes de nós nos lembrarmos sempre de quem nós somos, amém? Quem nós somos em Cristo. Voltando a falar um pouquinho mais sobre as finanças, nós sabemos, né, que é bom falar sobre isso, sobre os dízimos, amém? É um mandamento, vamos assim dizer, está em Malaquias 3, que nós precisamos de levar os dízimos à casa do tesouro. A casa do tesouro que é a igreja, amém? O dízimo, se você procurar no dicionário, é a 10ª parte, é a 10ª parte, né? Então, é do rendimento. Antigamente, as pessoas não recebiam, não ganhavam dinheiro, né? Quando o dízimo foi instituído, havia trocas, as pessoas eram, né? Como é que se diz? Criadora de animais, né? Plantavam os alimentos, então havia a necessidade de dar o dízimo daquilo que eles tinham, que eram, por exemplo, os animais, darem os alimentos que eles escolhessem e tal. E conforme o passar do tempo já foi desenvolvido, né, o dinheiro, então já as coisas eram compradas com moedas de ouro, moedas de prata, então foi se desenvolvendo. Nos dias de hoje, nós trabalhamos em troca de dinheiro. Nós damos o nosso tempo e recebemos um dinheiro pelo tempo que nós trabalhamos, pela prestação de serviço, né? Pelo nosso tempo. Então, o dízimo é o valor, né? Nós tiramos do valor que nós ganhamos, então nós tiramos o 10% e nós entregamos na casa do tesouro, a casa do tesouro, que é a igreja aonde nós congregamos. Nós precisamos de fazer isso? Precisamos porque a palavra de Deus diz que nós temos que devolver a casa do tesouro para que haja mantimento na casa do Senhor. Então, o mantimento que nós damos à casa do Senhor é o quê? É a compra de bancos, de cadeiras, de ar-condicionado, né, para os países quentes e países frios, aquecedores. Ou seja, é realmente para nós termos uma infraestrutura confortável. Quem é que não quer ir à igreja e estar, né, no ar-condicionado, se for um país que faz calor, ou no aquecedor? Ou seja, é para o nosso próprio conforto, não só para nós, mas para aquelas pessoas que se convertem a Cristo, né? Que precisam também de ir à igreja, ouvir a palavra, porque nem todo mundo tem acesso à Bíblia, nem todo mundo consegue fazer uma leitura bíblica em casa, nem todo mundo consegue ter comunhão em casa, né? Entre a família. Olha, vamos fazer um culto domiciliar, né? Vamos fazer um culto em família. Então há necessidade de ir à igreja realmente e como é que se diz? Aprender de lá, amém? E para isso é preciso haver igrejas construídas, e não se constrói sem o financeiro, sem a contribuição dos crentes, né? Outro, para além do dízimo, nós também temos as ofertas. Então, nós damos ofertas, também é bíblico, amém? Também leva-se a oferta à casa do Senhor, amém? A oferta não é um valor estipulado, não tem um valor estipulado assim como o dízimo, amém? A oferta é algo realmente que nós damos dentro das nossas possibilidades, daquilo que Deus tocar no nosso coração, nós damos, amém? Mas o que eu quero trazer aqui é a nossa consciência da necessidade de contribuir para a casa do Senhor, de contribuir não só para a casa, mas assim como Paulo falou, né? De contribuirmos para a necessidade dos outros, do próximo, amém? Se você tiver possibilidade de contribuir para uma causa de alguém que está, né? Eu dei exemplo, nós temos aqui grupos do WhatsApp, né? Onde a gente vê, olha, tem uma família que está passando por uma necessidade, um familiar,
né? Já aconteceu do provedor da casa, né? Do homem. Houve um caso há uns 3 anos atrás, de um moço que teve um acidente, ele era o provedor e depois ficou muito, como é que eu posso dizer, ficou hospitalizado durante muito tempo e teve muitas complicações e a mulher não conseguia trabalhar. Então, né, fechou um apelo e as pessoas ajudavam com aquilo que podiam. Ou seja, há essas causas que nós devemos, nós como crentes, como seguidores de Cristo, amém? Como leitores da Bíblia e praticantes, não só leitor, ouvinte, mas praticantes da palavra, precisamos de começar a exercitar e entender que isso é uma semente que a gente está a colocar, né? Que a gente está a plantar e que Deus não deve nada a ninguém, amém? Nós devemos ser generosos, não devemos ter o nosso coração no dinheiro, amém? O dinheiro está como é que eu posso dizer, para suprir as nossas necessidades, né? Nós trabalhamos e devemos receber, sim senhora, devemos gastar com as coisas, não só com as contas, mas com prazeres, né? Vamos a um restaurante, vamos viajar, vamos fazer as coisas que alegram também nosso espírito, amém? Mas devemos ser contribuintes, devemos ajudar, amém? É o que Paulo disse, não é um mandamento, mas é um conselho. Então é algo que devemos começar a fazer, não só esperar que alguém fale, alguém pediu ou coisa assim, né? Então precisamos começar a entender também a necessidade do nosso próximo, amém? Às vezes é uma família que não tem uma cesta básica e a pessoa sabe que aquela casa está passando uma necessidade, então fazemos, olha, ou a pessoa não puder sozinha, mas mobilizar algumas pessoas, olha, então uma família está passando por essa necessidade, então vamos fazer uma cesta básica, a gente, né, fazer, é necessário, é preciso. É um tema que muitas igrejas não abordam porque às vezes é receio realmente das pessoas não entenderem, né? Receio de serem mal compreendidos, né? Mas é necessário e eu acho que é muito bom. Eu creio que se os líderes não falarem, o povo não aprende. Então há necessidade de se ensinar sobre isso. E eu acho que não podem ter medo, apesar que vai ter aquelas pessoas que às vezes já nem vão mais na igreja, não, falaram de dinheiro, não gostei, não quero vir mais aqui. Lamento, mas quem está lá, quem é maduro para entender, precisa de ouvir. E se os líderes não começarem a ensinar, eles Deus vai pedir contas sobre isso, porque as pessoas às vezes não dão por não saberem o porquê. Amém? Por não entenderem o porquê. E é necessário se ensinar sobre isso. Amém? Então Paulo aqui fez a parte dele. Ensinou o povo. E ele até citou, né, que eles próprios já tinham começado, né, eles aqui começaram com né, o povo, esse grupo, né, essa igreja de Coríntios, eles foram os que começaram com essas ideias, né, de contribuição. Simplesmente Paulo aqui reforça para que do mesmo jeito que eles começaram, que eles fossem até o fim, do mesmo, né? Porque às vezes nós começamos assim com muito euforia, não, vamos fazer, mas depois começamos, não, será que, né? Então Paulo puxou por eles, né? Incentivou que eles, do mesmo jeito que começaram com força, que continuassem. Amém? Então ele fez a parte dele, ele como mestre, né? Como professor da palavra, ele ensinou o povo. E nós devemos, assim como nós estamos a ler, nós devemos aprender também com Paulo, porque nesse momento ele está sendo o nosso mestre também, tá? Trazer a palavra para nós, amém? E é isso, por hoje é tudo. Não sei se você tem algum pedido de oração para nós encerrarmos já a nossa live. Você puder escrever aqui no chat. Aleluia. Senão a gente ora e encerra. E amanhã a gente dá continuidade da nossa leitura. Amanhã vamos ler o capítulo 9. Amém? Deixa eu ver quantos capítulos tem. O segundo livro de Coríntios tem 13 capítulos. Estamos quase a terminar. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Esse é o quarto livro. É o quarto? Lemos. Sim,
Começamos com Atos, depois fomos para Romanos, depois lemos 1 Coríntios, agora estamos no 2 Coríntios, quase a terminar. Estamos no 4º livro da Bíblia. Eu quero uma oração. Sinise, queres uma oração sobre algum tema, alguma questão? É o 4º, é a Patrícia. Tens alguma questão assim que queiras deixar aqui, que é para ser mais... Sinise, a oração é sobre... Se puder escrever, senão para o meu afilhado encontrar o caminho do bem. Amém. Queres deixar o nome dele? Ou... Eu gosto de orar quando, né? Quando Deus sabe o nome. Amém? Mas é bom quando a gente chama, quando a gente fala. Amém? Na oração falamos mesmo o nome da pessoa. Se puderes, claro, se não puderes escrever, se achas que é melhor deixar assim, então nós vamos pedir a Deus que alcance ele. Amém? Aleluia, Jesus. Alguém mais tem algum pedido? Vocês escreveram alguma coisa durante... Luan, amém. O Luan Daniel, amém. Aleluia, aleluia. Quem puder fechar os olhos, por favor, feche. Quem não puder, pode ficar com o olho aberto também, não tem problema, amém? Aleluia, Jesus. Vamos orar então, amém? Pai Santo, Pai querido, Rei da Glória, graças te damos, Pai amado, por esse momento, Senhor. Graças te damos, Pai amado, pelo teu amor que nos alcançou, Rei da Glória. Obrigado, Senhor Jesus, Pai. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário, Senhor. Obrigado, meu Pai, porque o teu sangue, meu Pai, nos resgatou das mãos de Satanás, Senhor. Nos tirou, Pai Santo, da lama do pecado, Rei da Glória. Nós te agradecemos, te honramos, te bendizemos, Senhor. Te agradecemos, Pai amado, por esse momento que o Senhor colocou no nosso coração, Pai amado, para estarmos aqui, Senhor, unidos, Senhor, na leitura da tua palavra, Senhor. Oh, Pai amado, mesmo quem não pode ler, mas que está a ouvir, Senhor. Todo mundo, meu Pai, que tira um tempo, meu Pai, para estar aqui presente, Rei da Glória. Nós te glorificamos, Senhor, porque nós entendemos que o teu amor nos alcançou primeiro, Senhor. Oh, Pai Santo, Pai querido, obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Rei da Glória. Obrigado, Senhor, por tudo que fizeste, tudo que estás a fazer e por tudo, Pai amado, que ainda irás fazer nas nossas vidas, Senhor. Obrigado, Rei da Glória, por tudo, Senhor, que irás fazer através de nós, Senhor. Oh, Pai Santo, podemos não ver, meu Pai, mas nós já cremos, Senhor, que o Senhor vai fazer grandes coisas através da nossa vida, Senhor. Vidas serão alcançadas, almas, Senhor, vão ser ganhas para o teu reino, Senhor, através do nosso testemunho, Senhor. Graças te damos, Senhor, por alcançares a nossa casa, Pai amado. Obrigado, Rei da Glória, meu Pai, obrigado, Senhor. Aleluia, Jesus, aleluia. Te glorifico, Pai amado, pelo dia de hoje, Senhor. Te glorifico já pelo dia de amanhã, Senhor. Te agradeço, meu Pai, por tudo, meu Pai, que vais fazer, Senhor. Aleluia, Rei da Glória. Senhor, em nome de Jesus, Pai amado, eu oro, meu Pai, por cada pessoa aqui presente, meu Pai. Cada filha, cada filho teu, Rei da Glória. Eu oro, meu Pai, eu te peço que o Senhor alcance, meu Pai, com a tua graça, meu Pai, a tua misericórdia, Senhor, a tua presença, Pai amado. Cada casa aqui representada, Pai amado. Cada família, Senhor, aqui representada através dessa pessoa, meu Pai, que ligou a live, meu Pai, que está a ouvir a oração, Rei da Glória. Senhor, te agradeço também pelas vidas das pessoas que vão assistir a live quando estiver gravada, Rei da Glória. Oh, Santo Espírito de Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu oro, meu Pai, pelo Luan, Senhor.
Eu te peço, Senhor, que o Senhor o alcance, meu Pai, nessa hora, Rei da Glória. Eu te peço, Senhor, que o teu Santo Espírito, meu Pai, vai de encontro ao Luan nessa hora, meu Pai. O que ele estiver a fazer, Senhor, aonde ele estiver, Pai Santo, eu não sei, mas tu sabes, Senhor. Eu te peço, meu Pai, vai direto no coração dele, Senhor, que ele possa sentir, meu Pai, a tua presença sobrenatural, Rei da Glória. Alcança o coração dele, meu Pai. Traga ele, Senhor, para os teus caminhos, Senhor. Mostra a ele, meu Pai, a verdade, meu Pai, a vida que és tu, Senhor, o caminho que és tu, Rei da Glória. Oh, Senhor, eu te peço que o Senhor abra os olhos dele, Senhor. Mostra, meu Pai, que ele possa ver, Pai amado, que onde ele está não é o lugar que o Senhor planejou para a vida dele, Senhor. Que onde ele está, Rei da Glória, ele não está a cumprir o propósito, meu Pai, que o Senhor desenhou para a vida dele, Senhor. Então abra, meu Pai, os olhos espirituais dele, Senhor. Abra o entendimento espiritual dele, meu Pai. Abra os sentidos espirituais, meu Pai, para que ele possa enxergar, meu Pai, para que ele possa ver, meu Pai, que só tu, meu Pai, és o caminho, Senhor, que só tu és a verdade, que só tu és a vida, Rei da Glória. Oh, Pai Santo, toca no coração do Luan nessa hora, Rei da Glória. Traga o meu Pai para perto de ti, Senhor. Tenha misericórdia da alma dele, Senhor. Oh, Pai amado, trabalha o teu querer na vida dele, Senhor. Em nome de Jesus, Pai Santo. Oh, Rei da Glória, Sinise como mãe espiritual dele, meu Pai, tem autoridade sobre a vida dele, meu Pai. E ela pediu, meu Pai, ela rogou, meu Pai, que tu alcances a vida dele, meu Pai, do Luan, Senhor. Então eu te peço, Senhor, pela autoridade, meu Pai, que ela tem como mãe espiritual dele, Senhor. Eu te peço, Senhor, alcança teu filho, traga ele, meu Pai, para os teus caminhos, Senhor. E que vidas, meu Pai, sejam alcançadas, meu Pai, através do testemunho dele, Senhor. Que as pessoas, meu Pai, ao redor dele, meu Pai, possam ver a transformação, meu Pai. Possam ver, meu Pai, a tua presença, meu Pai, na vida de teu filho, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Rei da Glória. Aleluia, Santo. Em nome de Jesus, Senhor, eu aproveito também e oro pelo meu tio Ernesto, Senhor. Que o Senhor alcance a vida dele nessa hora, Pai Santo. Que o Senhor tire toda a enfermidade do corpo dele, meu Pai. Que o Senhor renove, meu Pai, a corrente sanguínea, meu Pai. Que o Senhor faça um milagre, meu Pai. Tire toda a doença, Rei da Glória. Tire, meu Pai, toda a doença, meu Pai, toda a deficiência imunológica que ele tiver, meu Pai, nesse momento, meu Pai. Passa no coração, meu Pai, passa nos órgãos, Rei da Glória. Oh, Pai amado, faz um renovo, meu Pai. Um renovo nas células, meu Pai. Tira, meu Pai, toda a enfermidade, meu Pai. Pois tu, Senhor, já levaste sobre ti, meu Pai, toda a enfermidade. Então eu te peço, Pai Santo, passa com a tua mão, meu Pai. Sela a vida do meu tio, meu Pai, com teu sangue, meu Pai. Oh, meu Pai, eu repreendo, meu Pai, toda a hoste espiritual contra a vida dele, meu Pai. Todo demônio, potestade, reino das trevas, meu Pai, que tiver a agir, meu Pai, na vida dele, meu Pai. Eu te peço, Senhor, caia por terra em nome de Jesus, meu Pai. Acampa os teus anjos ao redor dele nesse momento, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Eu te peço também que o Senhor toque no coração dele, meu Pai. Faça com que ele te enxergue, Senhor, que ele possa ver, meu Pai, que só tu és o caminho, a verdade e a vida, meu Pai. Só tu, meu Pai, trazes solução para os problemas, trazes solução, meu Pai, para a nossa vida, meu Pai. Em nome de Jesus, tenha misericórdia da vida dele, Senhor. Oh, Rei da Glória, em nome de Jesus, Senhor, eu entrego, Senhor, a vida de cada pessoa aqui presente, meu Pai. Entrego, meu Pai, os sonhos, os projetos, meu Pai. Entrego o sono dessa noite, meu Pai, que seja um sono restaurador, meu Pai, um sono, meu Pai, que venha recompor as energias, Senhor, que venha, meu Pai, realmente nos trazer saúde, meu Pai, porque nós entendemos que esse momento de descanso, meu Pai, também é saudável para nós, Pai amado. Então, Pai Santo, que o Senhor restaure o nosso sono, a nossa energia, a nossa saúde, meu Pai, nessa noite de sono.
Pai amado, nós entregamos os nossos sonhos também nas tuas mãos, meu Pai. Que seja o Senhor a dominar cada sonho, meu Pai. Eu repreendo todo sonho das trevas, meu Pai, toda interferência maligna nos nossos sonhos, meu Pai. Eu repreendo, meu Pai, todo susto noturno, todo pesadelo, meu Pai, todo terror noturno, toda paralisia de sono, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço que o Senhor acampe os teus anjos ao redor da minha casa, ao redor, meu Pai, de cada casa, de cada família aqui representada, meu Pai, nessa live, meu Pai, e todas as famílias, meu Pai, que irão entrar, meu Pai, quando a live estiver gravada, Senhor. Que o Senhor acampe os teus anjos, que o Senhor levante um domo de fogo ao redor das nossas casas, dos nossos carros, dos nossos bens, Senhor, nos dando proteção, nos guardando, nos livrando do mal e nos tornando invisível, meu Pai, aos olhos do maligno, Senhor. Assim eu oro, meu Pai, na certeza, meu Pai, que o Senhor atendeu os nossos pedidos, meu Pai, que o Senhor atendeu a nossa oração, Rei da Glória. Eu te glorifico, eu te exalto, eu bendigo o teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém. Fiquem todos na paz de Cristo. E se Jesus não voltar, amanhã a gente está juntos de novo, amém? Para a continuação da nossa leitura, para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? Fiquem todos na paz de Cristo. Um beijo grande. Fiquem com Deus. Até amanhã.